Boa noite, paz do Senhor, tá? Vamos ler a palavra aqui em Eclesiastes, capítulo 12, verso 1 e o 2. A palavra do Senhor nos diz assim: Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7 e ainda até com 8, porque não sabes que mal haverá sobre a terra. Paz do Senhor, irmãos. Irmãos, lança o teu pão sobre as águas. Reparte o que tem. E aí eu fiquei pensando comigo sobre essa palavra do Senhor, que vai nos dizer, irmão, o que é o pão? O pão é a palavra do Senhor. O que é a água? Lança sobre as águas. A água, ela caminha, irmãos, ela anda, é como um rio que jorra. Que a gente venha ser como o Senhor está pedindo aqui, que a gente venha lançar palavras, irmãos. Palavras de amor, de sabedoria, palavra de edificação, palavra que ajude o próximo. Que a gente venha pregar, irmãos, para os outros, aqueles que ainda não conhecem a Cristo, que eles possam vir conhecer a Cristo através da sua palavra. Então lance o teu pão sobre as águas, porque dias depois o acharás. Aquilo que tu fizer hoje, irmãos, como fala, né, da palavra da colheita, da semeadura e da colheita, irmãos, tu vai achar ela de volta. Tu achará na vida de alguém. Aquilo Se tu abençoar uma pessoa com uma palavra do Senhor, tu vai achar essa bênção na vida da pessoa. Tu vai achar essa palavra que tu vai lançar para ela na vida dela. Reparte com 7, irmãos. E ainda até com 8. Então divide, irmão, a palavra. Divide aquilo que tu recebeu do Senhor. Aquela sabedoria, o Espírito Santo que move o teu ser, irmãos. E que te dá entendimento da palavra do Senhor. Reparte com aqueles que ainda não têm. Que não têm esse entendimento. Ministre a palavra do Senhor para aqueles que não conhecem. Porque você não sabe que mal haverá de vir sobre a terra. Tu não sabe, irmão, se essa palavra, irmão, que esse pão que tu lançar para as águas, esse pão que tu lançar para as pessoas, que é a palavra do Senhor, não vai ajudar ela lá na frente, quando ela te passar por alguma dificuldade, ela vai lembrar, irmão. E às vezes, até nós mesmos, irmãos, às vezes a gente fala uma palavra para alguém, e dias depois, irmãos, a gente encontra essa palavra para nós mesmos, para as nossas dificuldades. Às vezes o Senhor nos dá uma palavra para a gente levar para um irmão, para uma irmã, para consolar, para edificar, para falar para ela que Deus é fiel, irmão. E às vezes aquela palavra volta para nós em alguns outros dias, irmãos. Ela volta para nós. Quando o Senhor diz assim, ó, porque depois de muitos dias o acharás. Tu vai achar essa palavra, irmãos, para a tua vida. Ela vai servir para a edificação da tua própria vida. Tu ainda vai precisar e ela vai estar ali. E também em outros momentos, irmãos, tu vai pregar para aquela pessoa, tu vai falar de Deus para aquela pessoa, e daqui a pouco tu vai ver os frutos de Deus naquela pessoa através deste pão que tu alimentou aquela pessoa. E às vezes a pessoa tá morrendo na fé, irmãos, às vezes a pessoa tá fraquinha, precisando de um alimento, precisando de um pão, né? Sabe? Assim como o profeta estava na caverna e o Senhor mandou o anjo dar pão e água para ele se fortificar, para voltar para a luta, irmãos. Assim é nós, quando a gente vê o nosso irmão fraco. A gente tem que pregar para ele. Eu sei que ele já conhece a palavra do Senhor, mas lança uma palavra de bênção para ele, de edificação para a vida dele, de motivação para a vida dele. E depois de dias, irmãos, tu vai achar essa palavra na vida do irmão e na vida da irmã. Porque essa palavra ela vai frutificar, ela vai fortalecer, ela vai reavivar aquele irmão. Por mais que naquele momento tu ache que não, irmão, mas vai acontecer. Porque a palavra de Deus, ela não mente. E a palavra do Senhor nesta noite nos diz: lança o teu pão sobre as águas. Lança a palavra que tu tem do Senhor no teu coração, que o Senhor deu para ti, irmãos, para aqueles que se chegarem perto de ti. E depois de muitos dias o acharás. Ou você vai achar na vida daquela pessoa, irmãos, porque vai servir de bênção, você vai ver a bênção do Senhor na vida dela, ou você vai achar para você mesmo. Quando a luta vier, bater na tua porta, o Senhor vai fazer você lembrar que um dia Ele te deu uma palavra para consolar alguém, e agora essa palavra vai ser para consolar você mesmo. E reparte com 7 e ainda até com 8.
Irmão, se você achou 1, 2, 3, 4, irmãos, não se detenha a números. Faça aquilo que o Senhor colocou no teu coração. Se é levar a palavra, se é pregar a palavra, se é transmitir a bênção do Senhor, se é alimentar o povo, irmãos. Alimente o povo. 7, 8, 9, o Senhor alimentou milhões com a multiplicação dos pães e dos peixinhos. Tinha 5.000 pessoas, irmãos. E os discípulos estavam preocupados porque eles estavam com fome e queriam despedir o povo. E o Senhor disse que não era para despedir o povo. Porque ainda tinha pães e peixinhos naquele lugar onde o Senhor multiplicou. E deu para alimentar aquelas 5.000 pessoas. Porque a palavra do Senhor, ela se multiplica, irmãos. E faça isso hoje, irmãos, porque a gente não sabe. Haverá um dia que não poderemos mais pregar a palavra do Senhor. Haverá um dia, irmãos, que nós seremos proibidos, irmãos, de estar fazendo a obra do Senhor. Então faça isso agora, porque a gente não sabe, irmão, que mal haverá sobre a terra. Entendeu? Quando é que eles possam nos proibir? Olha quantas coisas estão acontecendo no mundo, irmãos, quantas coisas liberais, quantas coisas contra nós, irmãos, que pregamos a palavra do Senhor. Não somos melhores do que ninguém, porque a palavra do Senhor diz que ele não veio para os sãos, ele vem para os enfermos, para os pecadores. Então, nós que estamos na igreja, irmãos, nós somos lavados e remidos no sangue do Senhor Jesus, quando a gente creu e aceitou Jesus. E ele nos amou ainda quando nós éramos pecadores, irmãos. Então nós não somos melhores do que aqueles que estão no mundo. E às vezes eles olham para nós, irmãos, lá, o pessoal do mundo olha para nós e acha que, porque aquele lá tá se sentindo santão, aquele lá acha que é crente, porque ele acha que... Não, eles estão enganados, irmãos. Eu era a maior pecadora que podia existir na face da terra e o Senhor me amou e me trouxe para a sua palavra, através da sua palavra. Para estar falando com os irmãos nesta noite. Fazendo esse vídeo maravilhoso que Deus tocou no meu coração de fazer. E aí as pessoas lá de fora às vezes olham para nós, irmãos, e lá no fundo elas ficam criticando a gente. Mas não é elas, é o inimigo na vida delas, irmãos. Porque a palavra do Senhor também diz que a briga não é nem contra o sangue, nem contra a carne, mas é contra as hostes, os potestades que estão ao nosso redor. Porque o inimigo, ele anda ao nosso derredor. Ele não está ao nosso lado, porque ao nosso lado acampa os anjos do Senhor que nos guardam. Mas um certo dia, irmãos, eu estava lá. Você também estava lá. E o Senhor nos trouxe para cá. E nos trouxe para quê, irmãos? Para a gente ficar parado? Não, irmãos. Para a gente lançar o pão sobre as águas. Para a gente repartir aquilo que o Deus tem nos dado. Porque a maior sabedoria que vem, ela vem do alto, irmãos, e ela vem, não é para ficar para nós, não é para nós guardar como os talentos, irmãos. É para nós retribuir, é para nós fazer frutificar, é para a palavra do Senhor ser expandida. Quando o Senhor disse assim, ó, pregue a todas as nações até os confins da terra. É assim que é para nós fazer, irmãos. E às vezes o confim da terra não quer dizer que a gente vá para outro lugar, para outro país, mas às vezes é para o teu vizinho, é para aquele que está ao teu lado. É o teu irmão, é o teu parente que está com uma dificuldade. Muitas vezes, irmãos, os parentes da gente passam por uma dificuldade, a gente que é crente, e a gente pensa assim, mas eu já falei de Jesus para ele já sabe, entendeu? Ele tá assim porque ele quer. Não, irmão, lá no fundo ele não quer. Ele não tem a mesma força que talvez um dia o Espírito Santo colocou no teu coração e na tua vida para estar na casa do Senhor. Para estar buscando ao Senhor, para entender, irmãos, que a gente passa por lutas, por dificuldades. Todos passamos. Os retos e os ímpios. Mas a diferença é que a gente passa com Jesus, irmãos. A gente não passa só. A gente não se sente só porque o Senhor está ao nosso lado. Hoje eu estava conversando com meu filho e disse para ele. Ele está preocupado, nós estamos passando uma prova, estamos, irmãos. Mas eu disse para ele, a fé não é emocional. A fé é racional. Eu tenho a certeza, irmãos, que eu posso estar olhando para frente e não ver uma porta de saída para os meus problemas e as minhas dificuldades. Mas eu creio, irmão, que a porta está aberta ali me esperando. E o inimigo, ele sabe disso, irmãos, e sabe o que ele faz com nós? Ele coloca tantas nuvens, irmãos, de empecilhos na nossa frente, como se a gente estivesse andando, irmãos, no nevoeiro, sem poder enxergar um palmo na nossa frente.
Se você pegar um carro, irmão, se você dirige, pega um carro e vai dirigindo um nevoeiro baixinho, fechado, irmão, você fica com medo e muito mais cauteloso porque você não tá conseguindo enxergar na frente. E às vezes você quer chegar em algum lugar e fica com medo porque você não consegue avançar, irmão. Você tem que andar bem devagarinho, porque você não consegue enxergar o que tá ali na frente. Então você tem medo de bater, tem medo que venha um outro carro e você não tenha tempo de enxergar. Mas, irmão, Deus tem um lugar para nós chegar. E a porta tá aberta. Creia, irmão, que a porta tá aberta para você. Creia, irmão, que através da palavra que eu estou lançando para você agora, eu ainda vou achar essa palavra na minha e na sua vida, que está me ouvindo agora. Estou repartindo contigo o que Deus me deu e que você reparta também. E aí a porta, eu dizendo pro meu filho, a porta tá aberta, e o inimigo, ele sabe, irmãos, que Deus tem coisas boas, pensamentos bons para com nós. E Deus tem uma bênção, e tudo aquilo que parece que para mim tá errado, tá nebuloso, irmãos, que parece que é aquele nevoeiro, né? Para Deus tá correto, porque como diz aquele velho ditado do mundo mesmo, irmãos, cerração baixa, sol que racha, né? Então, irmãos, quando a nuvem tá ali e a pressão é tão grande para cima de ti que tu se sente no meio do nevoeiro, irmãos, pode ter certeza que o Senhor vai fazer brilhar o sol na tua vida. Eu entrego essas palavras em nome de Jesus. Beijo, boa noite.